que mudou na qualidade do sexo do brasileiro depois da pandemia? A gente fez algumas pesquisas e outros institutos fizeram também. A gente viu que o início da pandemia piorou bastante a qualidade de vida de muitas pessoas. Qualidade de vida sexual, entre essas perdas de qualidade, né? Então, diminuição do número de parceiros, diminuição de libido. Então, muitas coisas foram afetadas, né? E agora tem uma retomada de certas... tentar, assim, a vida voltou ao que era antes, mas algumas coisas mudaram, né? Algumas coisas mudaram no sentido de conectividade, assim, coisas que eram muito digitais ficaram, assim, o que não era tão digital ficou mais digital. Uhum. E alguns problemas surgem a partir disso. Então, a gente tem muitos jovens que têm problemas de ser muito conectados digitalmente e depois isso se refletir numa dificuldade maior de se relacionar pessoalmente, até levando a disfunção erétil, outros problemas. Isso tem no Brasil e em outros países, né? Então isso é uma realidade que a pandemia acabou acentuando, mesmo com efeito para o pós, porque é isso, você pegou pessoas que estavam numa fase crítica de sociabilidade e tal, e ficaram muito digitais e acabou agravando esse afastamento entre pessoas fisicamente. Então aquele contato social que tinha, que a parte natural da vida não rolou, e agora o cara precisa voltar a viver em sociedade e tá no cativeiro, né? E assim, já é uma tendência que, esquece pandemia, pensa bem antes, já era uma coisa que estava se tornando um problema. Uhum. As pessoas se relacionarem muito mais por meio digital do que fisicamente e tal, e isso tem implicações, tem estudos que mostram que isso tem implicações. E a pandemia acabou sendo um catalisador desse fenômeno, que é um resquício que ficou. Então, na vida sexual, principalmente os mais jovens, muitos que não tiveram aquela fase, né, onde estariam no auge da sociabilidade, assim, faculdade ou final do colegial e tal, que foram afetados, e isso pode trazer consequências para algumas pessoas. Quais consequências? Então, tem uma questão de ficar muito no digital e até ter, assim, vício em pornografia, ou mesmo, assim, se relacionar com pessoas mais de forma digital, e depois chega ao vivo, meio que não ter o tato de fazer, ou até às vezes ter preguiça de encontrar, ou você tem, por exemplo, quem já começou a se relacionar com outras pessoas a partir da era dos aplicativos de paquera. Então, tem ali centenas de pessoas que você está falando ao mesmo tempo, e isso cria um vínculo diferente do que quando você está pessoalmente. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade dessa transição, de entender a complexidade do outro ser humano ali, para se estabelecer um vínculo ou uma conversa, né? Em vez de ficar só uma vitrine de fotos ali virando. E isso pode trazer depois dificuldades de adaptação, inclusive de, assim, caras que ficaram muito tempo só no digital, só ele com ele mesmo ali, criando tanta expectativa, uma coisa que nem, assim, parece meio irreal, depois chega na hora, gera tanta ansiedade, nervosismo, que acaba broxando, por exemplo. Porque é isso, você fica uma coisa que você fica ali idealizando como uma coisa digital, depois chega na hora H, você dá uma travada, né? Isso existe, principalmente entre os mais jovens, e não é à toa que a gente tem hoje, mais de 20% de disfunção erétil entre homens jovens, o que é uma coisa que não é intuitiva. É muito louco, né? Não faz sentido para as pessoas. Ninguém imagina que, assim, você pega homens de 18 a 24 anos, você pegar a cada 5, um tem problema de ereção, Porra, com 18 a 24 anos, irmão, você não precisava de um vento noroeste ali, então, eu já tava num grau já. Pois é, e tem isso, a gente fez um estudo com o Datafolha pela Homens, que mostrou isso. Nos Estados Unidos também tem estudos que mostram que está tendo mais disfunção erétil entre os jovens, em números até alarmantes como esse, que uma das explicações é essa questão de ansiedade do digital, de perder o tato, ou de não ter desenvolvido o tato de se relacionar fisicamente com alguém. Uau! Né? E ainda no mesmo tema, e quem tá casado? Porque a gente fez um vídeo recentemente onde eu trouxe alguns dados e a gente viu que o número de divórcios aumentou muito ao longo da pandemia. Assim. Então, óbvio, ficar trancado em casa ali 24 horas por dia por 2 anos, óbvio que os atritos aumentam e tal. Mas a qualidade de vida dos casados de sexual melhorou ou piorou
Olha, no começo da pandemia, fizeram um estudo na Turquia e outro na Itália, e eles mostraram que os casais foram os que obviamente, faz todo sentido, né? Os casais foram os que menos sofreram, porque, em termos sexuais, porque quem estava solteiro, poxa, ninguém estava nem saindo naquela época, né? Agora, muitos relacionamentos acabaram, de fato, com a pandemia, né? Porque tem uma coisa que é assim, o desejo sexual, se você fica convivendo muito tempo, tem estudos que mostram que tem muitas pessoas que dependem de um certo distanciamento para conseguir ter atração. Então, se você fica o tempo inteiro olhando para a cara da pessoa, né, e ali, né, não pode sair, não pode fazer nada, digo, né, nem sair na rua, fazer acabou, nada. Né? Então, e porque existe uma necessidade, muitas pessoas têm esse tipo de comportamento de precisar ter um pouco de afastamento para conseguir desenvolver o desejo, porque o desejo é falta, na verdade, né? Você deseja o que te falta, você não deseja o que já tem, né? Uhum. Então, assim, se você tem a pessoa o tempo inteiro ali na tua cara, né? Você um olhando para a cara do outro, é difícil você criar desejo a partir de uma situação em que os dois estão, na verdade, condenados a ficar sem poder ter nenhuma outra atividade, sem poder sair, né? Que é o que aconteceu no extremo nos piores momentos da pandemia, né? Então, isso afetou muito os casais, né? Não, e aí também soma tudo isso, a ansiedade generalizada que foi esse momento, deve estar sendo doido atender agora nesse momento. Mas agora acho que, em grande medida, a vida voltou ao normal em boa parte, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Dr. João Brunhara. Se você quiser assistir o episódio completo, pode clicar nele aqui do lado pra ver. E se você quiser comprar suas cuecas com desconto, o cupom MHM15 te dá 15% de desconto nas compras na Cueca Store. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.